Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Fórmula Podcast. Hoje o momento é muito especial porque eu vou falar sobre vendas. Eu sou apaixonado por vendas e antes aí de falar do meu convidado que é muito especial, vou falar um pouquinho sobre a Fórmula e onde é veiculado o nosso programa, tá? O programa Fórmula Podcast é veiculado na Rede Sul, canal 55 UHF e 11 da NET, tá? E em todas as nossas plataformas digitais, Spotify, Instagram, YouTube. Tá bom, pessoal? Lembrando que, se você tem interesse em ter um podcast, esse tipo de mídia que está crescendo muito, a Fórmula desenvolveu estúdios de performance e alta qualidade aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, além do estúdio, que é um detalhe de um podcast de poder, enfim, potência, a gente também tem uma equipe experiente para fazer você ter mais resultado. Então procure a Fórmula e aí vamos tirar esse teu projeto do papel. Agora, falar do meu convidado especial, que é o Leandro Ribas. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Maurício. É um prazerzão estar aqui com vocês na Fórmula Digital. Já estou encantado aí com a qualidade dos equipamentos aí do estúdio, né? E além da equipe aí que me recebeu de braços abertos aí. Show de bola, né? A gente trata todo mundo com muita educação, com muito carinho, todo mundo para nós é amigo, né? Enfim, e deixa todo mundo feliz, né? A gente não tem essa questão de ser algo muito sério ou algo muito capitalista. Não, somos parceiros mesmo, geramos valor assim. E agora, vou falar um pouquinho do Leandro, tá? Isso aqui eu peguei na internet, né? Com certeza tem muito mais informações desse cara aí que vai hoje abalar as estruturas do podcast. Vamos lá. Em seu currículo, possui 13 anos no mercado imobiliário, 10 anos como gestor de alta performance, 6 anos como diretor comercial. Tem diversas, eu não vou anotar todas aqui, mas tem diversas formações em coach, né? Então, sabe bastante sobre pessoas, PNL. Graduado em gestão de pessoas. Cara, antes de começar pelo final, vamos começar pelo começo. Eu queria saber como é que tu chegou até aqui, né? Ou seja, tu sempre foi um vendedor ou hoje, o que te fez trabalhar com pessoas? Então, eu queria começar lá do começo, assim. Tu sempre foi vendedor, sempre trabalhou com o setor imobiliário ou não? Não, na verdade eu caí de paraquedas, né? Caí de navio, na verdade, no mercado imobiliário. Eu sou formado em hotelaria pela Uau. Universidade de Caxias do Sul. Tinha aquele sonho, né? Vou fazer hotelaria, fazer faculdade, vou viajar pelo mundo. Uhum. E acabou acontecendo. Eu viajei realmente Uau. pelo mundo, né? Eu tive morando fora, depois trabalhei em navio, né? Trabalhei embarcado no navio como Uau. garçom, né? Onde tudo começou. E quando eu retornei para o Brasil, a minha mãe já era corretora de imóveis e me disse: o mercado está bom, está aquecido. Não quer fazer um teste? E daí tô lá desde sempre, desde os 13 anos aí, acabei Uau. entrando pro mercado e realmente a gente que é do mercado brinca que é uma cachaça, né? E depois que toma é difícil de largar. Então a gente acabei entrando e depois fazendo carreira dentro do mercado. Por que tu saiu do... Não sei que tu saiu, mas tu também pegou qualificações em coach, PNL. Qual o link que tu faz disso? Por qual motivo foi para si? Na verdade, né, Maurício, eu acredito muito que qualquer negócio ele vem um passinho antes com as pessoas, né? Então, eu acho que sempre foi uma característica das minhas gestões, foi o contato direto com as pessoas e entender o perfil de cada um para potencializar o resultado delas. Então, sempre me baseei nisso. E hoje, cada vez mais, a gente tem que estar se aprimorando, estudando, não pode deixar de estudar nunca. Então, sempre fui seguindo essa linha de entender melhor as pessoas para potencializar ainda mais o resultado delas dentro das equipes que eu gerenciei. Tem uma frase, né? Tem uma máxima, né? 100% das empresas que a gente trabalha são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas. Então, se tu não entende pessoas, tu não entende de venda, não entende de negócio. Exato. Eu concordo com isso aí. Perfeito. Mas assim, eu como vendedor, eu nunca fui o tipo de vendedor persuasivo. Eu sempre tive minhas limitações, timidez, não sei, mas eu nunca consegui ser um cara que conseguisse arrancar o dinheiro do cara. Pelo contrário, minha venda ela sempre foi voltada muito a questões éticas, a questões de empatia
E, inclusive, meu tipo de venda sempre foi até indicar um concorrente, quando possível, porque eu me colocava no lugar do cara. Percebia muitas vezes que isso ajudava nas minhas vendas, até porque a pessoa gerava o valor e acabava a pessoa voltando. Isso mais ou menos em 2010, né? Hoje a gente vende aqui soluções digitais, mas eu penso que deve ser difícil vender imóveis, né? E para vender imóveis, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência, porque não é um negócio que tu vende de dia para noite, né? O tempo de venda de um imóvel, imagina que deve ser o quê? 6 meses? A gente tem estudos que levam entre 9 a 13 meses Nossa. o tempo de maturação de um cliente para o mercado imobiliário. E eu acredito que é aí que mora o grande diferencial do bom corretor, do corretor de alta performance, é entender esse processo de vendas do cliente e aguentar, né? Aguentar esse tempo junto com o cliente, ser realmente um parceiro dele na jornada de compra. Então é isso que eu bato muito nos meus treinamentos, essa questão, é ser parceiro do cliente na jornada de compra. Que legal que tu falou agora. Sabe o que me veio na cabeça? Tu falou parceiro com uma vontade, enfim, nessa expressão que me veio na cabeça tu acolhendo aquela pessoa como se fosse só a grana ali que envolvesse a comissão, mas também se preocupando com a vida dela. Porque às vezes é uma pessoa solteira, às vezes é uma pessoa casada, às vezes é uma pessoa casada que não tem filho, daqui a pouco tá num bairro que tem muito barulho, sabe? Então tu também tem esse olhar, né, para cada venda. Tudo na venda, principalmente do mercado imobiliário, mas eu acredito que em todos os processos de venda, vai muito do momento de vida da pessoa que está comprando, né? Do teu cliente comprador. Então, como tu falou, vai casar, é um momento, vai ter filho, é outro momento, separou, é um momento, filho saiu de casa, é um outro momento. O que acontece hoje? O corretor normalmente não se aprofunda no momento de vida do cliente, pensando só no honorário, na comissão. E acaba daí não conseguindo manter esse relacionamento de médio e longo prazo até concretizar o sucesso do cliente na compra, né? Então, é importante o corretor entender o momento de vida, saber o que se passa por trás daquele cliente que ele está atendendo, para, durante a jornada, ir fazendo o relacionamento até a finalização, que é o negócio propriamente dito, né? A compra do sucesso. Hoje eu trabalho com o sucesso de compra, né? Não simplesmente o cliente compra e tu bota o dinheiro no bolso e nunca mais vai lembrar daquele cliente. O importante é que o cliente lembre de ti, mesmo que ele vá demorar 9 meses para comprar. Perfeito. Acredito que o tipo de venda hoje, a gente que está super conectado nas redes sociais, a pessoa que se conectou a ti, o vendedor tem como obrigação vender todo dia para essa pessoa. Ou seja, através de stories. E a pessoa todo dia vai comprar dela. Nem que seja a ideia ou não. Mas todo dia tu pode ter um relacionamento com um cliente nas redes sociais durante 5 anos. O cara pode não comprar nada, mas todo dia ele está consumindo os teus stories, está consumindo ali a tua publicação. Da mesma forma que tu pode ter durante uma jornada de 5 anos e a pessoa está comprando o tempo todo. É o jovem que o universitário comprou um apartamento, o pai deu um apartamento, daqui a pouco tem uma namorada, precisou 2 anos depois, 3 anos, mudar de apartamento, então tu já está envolvido, já gerou uma conexão com uma pessoa, ela te procura, tu vai lá e já pega um apartamento, um imóvel, né, com a característica dessa pessoa. Né? Quem não é visto não é lembrado, funciona hoje cada vez mais, né, com as redes sociais. Então, realmente, o corretor ele tem que estar, o top of mind, né, que está sempre na cabeça do cliente. Uma coisa que eu falo muito e que eu acho que é aí que se perdem os bons clientes, porque o atendimento virou commodity. Então, tu pega a grande maioria dos corretores, dos vendedores em geral, atendem da mesma forma. E isso não cria um relacionamento com o cliente. Por que eu vou escolher o Maurício se o Leandro me atende da mesma forma? Então, a gente precisa trabalhar essa diferenciação para estar sempre sendo lembrado pelo cliente. Legal. E atendimento, né, Leandro? Eu acho que também, quer se conectar com uma pessoa, tem que ser uma forma genuína. Não pode ser aquele negócio superficial. Como é que eu vejo para mim? Tu pode me corrigir, porque tu é mais especialista. Mas, conheci o Leandro. Não vou chegar no Instagram do Leandro. Claro, vou seguir o Leandro porque eu estou interessado nessa pessoa. Mas, poxa, o Leandro, ele realiza ali lives e eu vou assistir essas lives do Leandro.
realmente eu gostei, eu vou dar um like. Realmente tem informação de conteúdo, com o tempo vou curtindo, vou, né, comentando, etc. Vou engajando. Mas não chegar, já adicionar e curtir tudo. Já fica algo meio fake, né? Sim. Acho que A gente tem que fugir do panfleteiro digital, É. né? Que só quer vender. desesperado, né? A gente Enfim. precisa agregar valor naquela pessoa, né? O cliente. Hoje, como eu trabalho com desenvolvimento para o mercado, eu preciso agregar nas pessoas que me seguem, né? O corretor que está vendendo imóveis precisa agregar no cliente dele para quando precisar o cliente, opa, vou lembrar do Maurício que me trouxe valor e aí eu vou comprar com ele. Então, eu acho que tem que ser esse o trabalho, sempre estar agregando valor ao teu cliente durante a jornada de compra. A gente não pode esquecer da jornada de compra dele. Outra coisa que eu estou refletindo bastante ultimamente é a questão da inteligência emocional para vendas, né? As pessoas hoje em dia são muito ansiosas, enfim, muito sentimento ali e acaba perdendo venda às vezes só por não poder esperar, né? Enfim, ou não ter autoconhecimento sobre o seu momento, os seus sentimentos e acaba perdendo a venda, botando a mão pelos pés, né? Tu também acha que inteligência emocional ele é um fator determinante para vendas? É muito importante a ponto da pessoa ter que conhecer esses sentimentos e gerir eles? É fundamental. 99% da venda vai da tranquilidade que o vendedor passa para os clientes. A pergunta que eu faço para ti, o vendedor, tu acha que está nervoso na hora de um fechamento? O vendedor do imóvel. E o comprador? E daí vai ter mais uma pessoa que é o intermediador desse negócio nervoso também. Então eu brinco, né, que o profissional de vendas ele tem que ser o bastião da tranquilidade dentro de um processo de vendas. Então ele realmente tem que ter muita inteligência emocional, porque às vezes a gente sabe que tem conta estourando, né, coisa para pagar, quer comprar, quer melhorar de vida, mas não pode transmitir pro negócio essa falta de tranquilidade. Tem que segurar e ser realmente a pessoa que vai tranquilizar todo o processo. Por isso, estudar a inteligência emocional e saber se autoconhecer é Legal. fundamental para as vendas. Legal. A inteligência emocional, o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, ele trouxe, né? Na verdade, ele não foi ele o criador, né? Já tinha esses artigos antes, tal, ele só reuniu tudo. Mas ele é muito bom. Ele criou, então, num livro, os 5 pilares da inteligência emocional. Um pilar, autoconhecimento, é a gente poder gerir, é a gente poder conhecer o que passa, né? Nosso corpo, nossa mente, enfim, né? No momento de um fechamento. É ali que tu te perde, cara, anota no papel tudo o que está acontecendo, por que tu era contas atrasadas, etc. Tem que se conhecer, tem que conhecer, enfim. A outra pilar é gerir, saber gerir esses sentimentos, não basta conhecer. Né? Depois tem a questão da empatia. Tinha falado para ti ali agora há pouco que eu sempre fui muito empático com cada venda. Tem a questão da automotivação, porque, como tu falou agora há pouco, às vezes 13 meses sem vender. Né? E aí? Então, cara, acordar cedo e pensar que vai vender, enfim, ter formas de se automotivar. E a outra que para mim é muito importante é a questão de sociabilidade. Né? A gente vê no tempo das cavernas, a gente só virou essa civilização que é hoje por causa que a gente se reunia em grupo. A gente trocava conhecimento, né? A gente criava amigos, raízes, né? Enfim. Então, eu acho que esses 5 pilares são fundamentais, as pessoas não estudam e aí querem vender, chega ali nas metas, bota o pé pelas mãos, dá desconto pra caramba e acaba que o cliente também ele também tem sentimentos, né? Como tu falou agora, só que a gente precisa ter autocontrole, paciência e saber controlar esses sentimentos. Sim, a autoavaliação na hora do atendimento é muito importante. Isso que tu falou de anotar, é o ideal que tu anote todo o atendimento, o que foi bom e o que foi ruim, para saber no que foi bom melhorar e o que foi ruim tu corrigir. Né? Então sempre tu tem que estar se aprimorando, e o fato de tu, depois de um atendimento, sentar sozinho e colocar no papel, esse cliente eu podia ter falado isso, podia ter apertado um pouco mais para tentar um fechamento. Cara, que legal. Olha o que o Leandro tá falando, anotar tudo. Ou seja, ele tá falando para te botar o dedo na ferida. Ninguém gosta de se ver na foto, ninguém gosta de se ouvir, né? Mas se você quer vender bem, anota, assista aquela sua reunião virtual, grave ela, grave uma ligação, né? Enfim, e assista
tudo e anote os pontos que você tem a melhorar. Se você fizer isso aí, você vai aumentar sua performance nas vendas, né, Leandro? Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu falo também, Maurício, é que a gente tem hoje uma ferramenta que ela é, ao mesmo tempo, maravilhosa, mas transformou os profissionais de venda em um monte de preguiçoso, que é o WhatsApp. Né? Porque acaba se escondendo atrás da ferramenta e perdendo esse contato verbal com o cliente. Né? Então, é muito importante o corretor ter esse primeiro contato, principalmente, através de um telefonema ou de uma reunião. Hoje a gente tem o Meeting, né, o Zoom, que é a disponibilidade do cliente te atender 5 minutos no Meeting, no Zoom, para tu trocar uma ideia, ele olhar no olho, entender um pouquinho desse momento dele, vai fazer toda a diferença lá no final do processo de compra dele. Então, acho que a gente tem que deixar o WhatsApp para um segundo momento, mas o contato verbal, de conversar com o cliente, é fundamental para esse início da jornada. Perfeito, ótima informação, ótima dica aí, né, para quem quer aumentar a sua performance. Eu acho que a pessoa tem que sair da zona de conforto. Tu falou algo que me deu muitas insights aqui. Esse celularzinho aqui, ele dá para usar pro bem e pro mal, em todos os sentidos, né? Tu pode passar horas aqui jogando joguinho, arrastando pro lado, né? Enfim, rezando para Deus para mandar um lead, algum contato, ou você pode ir além. Quando você vai além e fura essa bolha, você vende. Né? Então, por exemplo, cara, tu ganhou uma comissão super mega massa. Isso que eu tô tirando agora foi os insights do Leandro. Cara, não compra carro, não ostenta nada. Cara, faz um churrasquinho, convida o teu cliente, vai na academia mais cara da região. Né? Aqui temos o que? A Bodytech, né? Vai nessa academia e tu vai se conectar com a galera de uma forma genuína, porque vai virar amigos ali, tu vai vender mais. Né? Mas não espera que daqui vai acontecer chover. Aqui é o básico, né? Se você quer ir além, você tem que... Se você quer, como é que é aquela frase? Se você quer resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Tem que realmente investir em relacionamento, entendendo onde é que está o teu cliente. Hoje, com a invasão das startups no mercado imobiliário, a concorrência, às vezes, é até desleal financeiramente falando, né? De uma imobiliária de bairro, uma imobiliária pequena. Então, a diferenciação vai fazer tu ter resultados que tu consiga ser competitivo. Então, realmente, tem que entender onde é que está o teu cliente, vai na academia que ele está, frequenta o clube que ele está, onde é que ele vai na igreja da comunidade, vai na igreja da comunidade, né? De coração aberto, mas procura se relacionar com o teu público. Então, acho que isso que tu falou, não adianta dizer, eu vendo Minha Casa Minha Vida, vou investir num Porsche. Eu não converso com o meu cliente. Então, eu preciso saber o meu cliente, onde que ele está, como ele vive, do que ele se alimenta, e eu estar junto com ele lá naquela região, na academia, no clube, né, para eu conseguir criar relacionamentos que vão me trazer novos negócios. Perfeito. Agora mais uma troca contigo, né? Nunca menti num processo de venda, sempre fui muito ético, muito verdadeiro, mas eu sempre levei percepções de acordo com a minha necessidade, não, as visões de interesse a mim, né? Quando não interferissem nos resultados de uma empresa. Vou te dar um exemplo meio que bobo, assim. Não tinha nessa estrutura, não tinha quase nada de equipamento, eu trabalhava home office. E comecei a ligar para empresas, já estava fora da bolha aí, e eu já estava contatando empresas. Ninguém pega o telefone hoje em dia. Ligando e tal, consegui uma empresa. A empresa se interessou em saber do meu trabalho. Chegando lá na reunião, o dono da empresa falou, olha, Maurício, gostei da tua proposta, só que a produtora que a gente está orçando, eles têm estúdio, cara. Lá no centro de Porto Alegre, e vocês não têm estúdio. Como é que fica? Aí eu falei para ele o seguinte, cara, esse é o nosso diferencial. Porque você é um presidente que tem uma agenda apertada, você não tem tempo, tem que curtir a família, filhos. Nós viemos até a sua empresa. Ou seja, a gente vai montar toda a estrutura, cenário, chroma key, teleprompter, você só vai sair da sua sala, gravar e pronto. O cara fechou na hora. Sim. Ou seja, eu não tinha nada e consegui vender porque eu entreguei uma solução para ele que coube nas ideias dele. E realmente ficou muito bom o vídeo, etc. Né? Então, e ficou muito mais barato para ele e eu ganhei esse cliente por muito, muito tempo. Sim. Né? Então, às vezes ter um olhar diferente ou em como se comunica
faz todo sentido, cara, né? Na verdade, a gente tem que tirar o nosso olhar do negócio, né? Porque senão quem vai estar comprando sou eu. E não é. Boa. Eu brinco, né? Gosto não se discute, se lamenta. Então deixa o seu em casa. A gente às vezes vai visitar ou vai vender um imóvel ou algum outro tipo de produto com o nosso olhar sobre o produto. E vai saber se o cliente não está achando o máximo. O quarto é pequeno. Mas é pequeno para quem? Para mim ou para o cliente? Daqui a pouco aquilo lá é um enorme de um dormitório para aquele cliente que está olhando o imóvel. Então a gente tem que tirar o nosso gosto e tentar enxergar com o olhar do cliente, né? Emitir um mínimo de opinião numa visita, num atendimento, porque quando tu dá a tua opinião, tu está levando a tua bagagem naquele negócio. Eu sou muito criativo, tá? E criativo, minha cabeça passa muita coisa, e tu me falou agora, não olhar com o olhar do cliente. Me veio na cabeça a questão do julgamento. Não julgar, às vezes, até com o bolso do cliente, né? Por muito tempo, eu acho que se eu fosse do setor imobiliário, né, quando eu comecei minha carreira, eu julgaria. E aí eu não conseguiria vender. Porra, esse imóvel aqui por R$1 milhão, o cara não vai comprar, o cara não vai comprar, é muito caro, muito caro. Aí já passa, esse sentimento já vai passar pro cara, né? Então, eu acho que isso. Muito obrigado por essa informação aí. Eu vou anotar depois, vou assistir de novo para reforçar aqui, porque é importante, né? Sobre alta performance ali, exatamente assim, tu trabalha na vida das pessoas, tu dá esse atendimento, faz essa consultoria, fala um Sim, pouquinho. Hoje eu trabalho com treinamentos, né, para empresas, né, tanto de equipes quanto mentoria individual, normalmente nesse nicho de atuação, né, já pelo meu expertise aí, né, mas estou aberto para outros vendedores que quiserem falar e trocar ideias sobre vendas e sobre gestão, principalmente, que também é uma coisa que eu me especializei nos últimos anos. Mas é uma área que eu gosto muito e que eu sei que eu consigo agregar valor, né? Porque esse é o porquê, né? Tem o Simon Sinek, sempre que tem o livro, né? Comece pelo porquê. Esse é o porquê que eu fui para esse mercado aí de desenvolvimento, porque eu sei que ali eu consigo agregar valor e gerar alta performance na vida das pessoas. E que propósito bonito, né? Porque tu tá ajudando pessoas realmente a sair de um ponto A para um ponto B, que esse ponto B é de abundância, não é de escassez, vai melhorar a vida das pessoas. É muito bonito isso, cara. Parabéns por ajudar centenas de vendedores aí, como tu vem fazendo. Eu tenho uma pergunta aqui, que é isso, né? O que te motiva, né, então, a continuar no ramo imobiliário, né? E se tu tem alguma previsão para os próximos... Esse mercado vai continuar aquecido? A gente tem, assim... esses tempos atrás eu estava dando uma palestra numa imobiliária onde o dono da imobiliária, né, estava muito preocupado com a questão política aí que a gente está enfrentando. E eu disse para ele, no outro dia da eleição, dia 1º de novembro, vai ter gente que vai precisar morar. Vai ter gente casando, separando, filho nascendo, filho saindo de casa. Então o mercado imobiliário, a não ser que tu trabalhe com um produto que seja muito sazonal, um lançamento de alto padrão impacta um pouco mais, né, na alta renda, né, que talvez retraia um pouco, mas no momento que tu trabalha o imóvel pronto do morador, vai continuar existindo, né? Então ele vai tem altos e baixos, o crédito impacta muito, mas tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Então o corretor que trabalha focado, que estuda o mercado, estuda vendas, que se aprimora no atendimento e no relacionamento com o cliente, esse vai continuar vendendo. Perfeito. Vamos falar de venda, então. Para quem é essa profissão de vendedor? O que precisa para uma pessoa ser vendedora? Todo mundo vende alguma coisa, não vende? Como é que é? Todo mundo é vendedor, né? Tu é vendedor aqui no Fórmula, um médico tem que ser vendedor, né? Hoje eu vejo também, assim, claro, eu não conheço o mercado da medicina, né? Mas um médico que se posiciona na rede social, que tem um consultório bacana, ele começa a saltar na frente daquele médico mais tradicional, que está localizado onde não tem estacionamento, onde é difícil de chegar, né? Isso vale para todas as profissões. Eu fico apavorado quando a gente vai no shopping comprar um eletrodoméstico, que o vendedor abre o celular dele e procura na internet o produto que tu está perguntando para ele.
se fosse para fazer aquilo, eu fazia em casa, né? Não ia até o shopping. Então, eu acho que esse vendedor precisa se qualificar e dar um jeito de capturar o cliente ali naquele atendimento. Ah, como é que é teu nome? Por que tu quer comprar uma cafeteira nova? É para o escritório ou é para tua casa? Quem é que consome café? É tu e tua esposa, teus filhos, tua mãe? Conversa, se informa, entende o momento do cliente. E ali tu vai, grava o meu nome, que na próxima vez que tu vier, tu compra comigo, ou talvez até na hora vai sair com uma cafeteira Os nova. resultados, muitas vezes, estão nos pequenos detalhes, né? Não, com certeza. Saber o produto, saber o serviço é mais do mesmo, né? Quando vê, tu adiciona o teu cliente, tu descobre que ele tem alguns amigos em comum, ou ele te fala, bah, eu vou fazer aniversário do meu filho, qual o nome dele? O nome do meu filho é Noah. Tu conseguir marcar o nome do filho, e depois, no próximo atendimento, lembrar, e aí, como é que tá o Noah? Foi um golaço. Com certeza. E entender o momento, né? Sim. Entender o momento. Pô, eu vou dar para minha mãe de aniversário de 80 anos. Pô, que legal, como é que é o nome dela? No fundo, todo mundo quer se sentir especial, né? A gente tá vindo uma pandemia, que tá todo mundo isolado, né? Tensão, sem grana, e todo mundo querendo ser acolhido, né? Então, se souber ali atender bem essas pessoas, né? Gerar essa emoção, né? Essa experiência, cara, tu pode ter um cliente, mesmo se for eletrodoméstico, tu pode ter uma pessoa que vai comprar contigo pro resto da vida. Com certeza. Né? Tu falou um negócio agora sobre médico. Semana passada eu fui no médico, procedimento estético. Valor pá. O médico não falou nada. Ele simplesmente anotou aqui, tal, esse valor, tal. Uma semana, resolvi desistir. Não vou fazer agora, etc. O médico não falou nada também. Não tem nenhum nada. Não teve nenhum gatilho, não teve nenhum porquê. Sim. Cara, então assim, mesmo o cara sendo médico, se qualificando muito, tendo muitas formações e estudo, ele não sabe vender. Ele podia ganhar muito mais, mas o cara não sabe nem usar as redes sociais, né? Muita gente acha que é besteira. Não, hoje não é. Hoje, onde é que tu tá pesquisando o teu cliente? Na rede social. Por que ele não vai fazer o mesmo contigo? Então, tu tem que ter uma rede social. Eu não quero vender pela rede social, mas o cliente vai te buscar lá para saber quem é o Maurício, o que ele faz, como é que é a vida dele. Ele vai te pesquisar ali, né? Para entender um pouquinho de ti. Então, todo mundo tem que estar na rede social. Sim. Por menor que seja a tua incidência lá. Aí o médico de renome anotou tudo num papelzinho, tal, deu para a secretária, etc. Cara, sistema. Estamos no momento digital, tem sistema para tudo. Para financeiro, para jurídico, para vendas. E venda, tem o nosso aqui, é RD Station. RD Station porque casa com RD Marketing e tá tudo em casa. E o RD, o que é esse sistema? A gente vai lá e cadastra a oportunidade e os detalhes dessa oportunidade, com quem a gente está fechando, quem é o decisor, quem não é o decisor, quem que impacta lá, faz o histórico. Né? Por exemplo, se eu tivesse nesse caso do médico, o médico deveria anotar ali, por que eu quero procedimento estético? Eu fazer essa cirurgia? Por causa do procedimento estético, o que me incomoda, então ele já vai sabendo de mim. Eu sou o principal, eu tenho tudo aqui, é só perguntar, né? E anota tudo nesse RD Station e tem ali o histórico dele. Quando eu falar que não para ele, se ele perguntar o porquê, eu vou dizer, olha, daqui a 2 meses, tô sem grana, ou vou fazer uma viagem, como vai acontecer real, vou fazer a viagem, ele vai me ligar daqui a pouco. E o RD vai avisar, o RD Station, que é o que a gente usa, liga pro cara e vende. Então, existe muita perda de grana ali, porque não sabem vender, né? Sim. Acredito que todos os mercados têm essa evasão de dinheiro na falta de cuidado com o CRM, que no caso é o RD Station, ou tem vários outros aí, que é tu gerenciar a tua lead. Ela não é um cliente ainda, é um lead. Né? Então, ali tu vai cuidar, vai saber quem é o Maurício, por que não fechou agora, o momento dele. É um cuidado que tu tá tendo com a pessoa. O ser humano, ele quer um atendimento humanizado. Então, precisa que tu tenha um cuidado com ele quando ele entra em contato contigo. Não, e outra, se tu fizer mais do mesmo, é bem possível que tu não vai me fechar nada com essa pessoa. Porque a gente quer alguém, uma super venda, uma super experiência, né? Mas vamos lá, digamos que tu realmente saiu do personagem, das dívidas, de depressão, etc. E foi lá e deu o teu melhor, né? Enfim. Cara, com certeza, essa pessoa vai marcar, né? E existe uma grande chance dessa pessoa que você comprou de você, o seu cliente, ele ser o teu principal vendedor depois, ele começar a gerar mais venda para ti. Né? A indicação ainda é uma ferramenta de vendas, mas aí a gente volta lá no começo, que é o relacionamento. Às vezes tu nem consegue vender para aquele
primeiro cliente que tu atendeu. Mas tu criou um relacionamento tão bom, né? Então, tanta parceria com ele, que ele vai ficar até com vergonha e vai dizer, bah, olha, Maurício, eu comprei com outro imobiliário que tinha o produto que eu queria, ou outro produto em outra loja, por causa do preço, mas eu vou te indicar alguém que eu sei que está vendendo imóvel, que está comprando, ou um outro amigo meu que está procurando o mesmo produto que tu tem. Então, o cliente fica até constrangido de não ter comprado contigo e acaba te indicando. Né? Então, tudo parte do relacionamento com o cliente. Sim. O Flávio Augusto, né? Ele é dono da WhatsApp. Né? Faz o negócio do milênio, né? E ele fala bastante da estatística de conversão, né? Tu tem que saber para quantas pessoas tu tem que tomar um não para ganhar um sim. Né? E aí ele diz que na época, quando ele começou o WhatsApp, não tinha quase nada, era um curso de inglês, enfim. Então ele não tinha telefone, naquela época o telefone era muito caro, então ele ia para o aeroporto, pegava um monte de ficha e ligava bastante, né? E tinha lá uma quantidade de fichas, de 25 fichas, para que ele pudesse ligar para 25 pessoas, dessas 25 pessoas ele sabia que ia fechar para uma. E ele apostava nessa uma pessoa. Ele já estava preparado não. Então, ele já tinha essa inteligência emocional. Sim. Porque, cara, é desgastante pra caramba tomar não. Dói, cara. Dói não, ser rejeitado e tal. Só que o não, às vezes é um sim. Às vezes é um até logo. Então a gente tem que saber, né, esperar. Que a gente conversou mais cedo, né, Leandro? Por isso que o CRM e o gerenciamento da tua lead desde a entrada é tão importante, porque realmente, se a gente tem um cliente que compra entre 9 e 10 meses, 13 meses, lá no comecinho ele vai te dizer não. Mas no final da jornada ele vai estar te dizendo sim, se tu conseguiu alimentar ele durante esse tempo. Sim, nessa estatística aí, tu tem que colocar nesse sistema de vendas, pode ser o Agendor, pode ser, tem vários outros no mercado, mas tem que colocar ali para você saber o que está acontecendo, né? Não ser aquele algo obscuro, né? Que você, nossa, por que será que tanta gente entra em contato? Eu não estou vendendo. Se você colocar tudo no sistema e perguntar para o cliente por que não fechou com a gente, tal, o que faltou e tal, ele vai te falar. Olha, realmente, aquela outra proposta lá da outra imobiliária foi mais atrativa. De repente, você está errando na precificação do negócio. Né? De repente, você está errando por não ter uma fachada, não sei. Né? Você está errando por não ter um sistema de... Não sei. Você tem que anotar tudo e saber onde estão os seus pontos fracos. É o que o Leandro falou mais cedo. Olha, quer saber como melhorar, ter a mais alta performance? Anota tudo. Né? Tem uma frase que eu escutei do Guilherme Machado que ele diz: eu só sei o que o cliente me diz, o que ele não me diz eu não sei. Então, tu tem que perguntar para o cliente: por que tu não fechou comigo? Por que tu não gostou deste imóvel que eu te mostrei? Por que tu comprou com o concorrente? E tem que estar preparado para receber a resposta, né? Que eu acho que é o principal, né? Não levar para o lado pessoal, seu final. A gente tem mania de julgar o cliente desde a largada, assim, porque o cliente é ruim, porque o cliente é isso. Não, troca essa ideia com o cliente, entende por que ele não está comprando naquele momento, qual é o tempo de maturação daquele cliente, para ele vir a ser teu cliente em seguida. Então, realmente, a gente tem que estar preparado para o não, porque a gente vai receber mais não do que sim. Perfeito. Sobre vendas ainda, eu costumo falar que para o vendedor, né, que ele tem que sair dessa bolha aqui, né, porque isso aqui é uma armadilha. Porque tu vai receber mensagem no WhatsApp da família, etc, etc, e tá te dispersando. Então, tu tem que usar de forma estratégica. Tem grupos de amigos, etc, que vale a pena tu estar ali, né, nesse contexto de sociabilidade, mas ele também te ferra. Então, estar muito atento aos locais que tu anda, às coisas que entram na tua cabeça. Daqui a pouco tu tá ali minado por política. E quando deveria estar prospectando, quando deveria estar conversando com o cliente, feliz aniversário, né? Na verdade, tem que usar como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de vendas, ou de o que tu for utilizar ao teu benefício. E não a gente brinca em casa lá que fica fritando o cérebro, né? Quando fica passando, rolando rios ali, sem fundamento, dancinho. Já era. Tá fadado ao fracasso. Vai ter um engajamento, mas não vai ter ninguém que compra. E aí? Teve um rapaz que eu conheço que trabalha muito com imobiliária. Né? E ele comenta, olha, tô conseguindo 300, 400, 500 mil views no TikTok. Cara, legal, tá, mas tá gerando venda? Porque se não tá gerando venda, cara, daqui a pouco é desperdício de tempo. Tu tem que saber aqui na forma bastante. Vamos fazer o TikTok da empresa.
Tá, mas é pro Brasil todo. A minha empresa é local, não quero. Daqui a pouco, se eu for fazer um lançamento de um curso, opa, daí já muda. Mas tem que saber para onde tu quer. Sim, tem que saber onde tu vai Vai. canalizar a tua energia, né? Exatamente. Até porque os recursos não são infinitos. Sim. Então tu tem que realmente acertar o tiro. Não adianta tu ficar fazendo dancinha para vender imóvel de altíssimo luxo, né? Não vai engajar talvez pros teus amigos, conhecidos, mas são eles que vão comprar de ti. E no fundo, quem se destaca mais é o diferente, né? É aquele cara que vai na festa, ele consegue desenrolar com os guri, ou, né? Enfim, consegue estar ali com a galera conversando. O cara que vai retraído não vai conseguir vender. Tu tem que sair da zona de conforto. Dói pra caramba? Dói, mas cada dia que tu sai da zona de conforto vai estar aprimorando aí a tua questão de comunicação, de sociabilidade, né? Então eu vejo bastante isso, cara, nas vendas. Eu queria saber de ti, se isso acontece com os vendedores de imobiliário, de imóveis. Tem medo, a galera tem medo de falar no telefone? Tem bastante medo, a barreira de entrada para o mercado imobiliário ela é muito acessível. É fácil de virar corretor, né? Ter a carteirinha do Cresci. Virar corretor é um pouco mais difícil. Mas realmente tem muita gente que tem essa vergonha de falar com o cliente e acaba se escondendo no WhatsApp, né? Ou mostrar a cara numa rede social e acaba só virando um panfleteiro de imóveis digital, né? Porque só fica mostrando imóvel, e o cliente ele quer se relacionar com o vendedor, né? Então, quem tem essa timidez tem que ou melhorar essa parte, e é treinável, a timidez é treinável, tu pode melhorar ela, né? Mas vai perder grandes oportunidades se tu te esconder na bolha ou na tua zona de conforto. Então, tem que ir atrás de melhoria constante para poder furar a bolha e ter alta performance nas vendas. Se você é tímido, né, pode manter a timidez, né, desde que você não fique inerte, né? Uma certa timidez é até adequada, né? Enfim, do que ser aquele cara super extrovertido e tal, que até pode constranger um pouco. Então, acho que o melhor vendedor é aquele que consegue, com a sua persona, passar uma verdade. Exato. Tem que criar conexão com os clientes, né? E para isso tu tem que ir navegando entre diversos perfis. Então tem clientes que gostam de um cara um pouco mais expansivo, tu vai tentar ser um pouco mais expansivo com ele. Tem clientes que gostam de uma pessoa mais introspectiva, então tu vai ser mais introspectivo. Tu tem que ir jogando com os perfis. Por isso que é tão importante tu entender o perfil do cliente para cada atendimento ser personalizado. Tu tem que personalizar. Eu não posso atender o Maurício da mesma forma que eu vou atender o Leandro, né? Eu tenho que personalizar o meu atendimento até para ser diferenciado, né? Eu não posso atender todo mundo igual, senão eu viro um vendedor igual aos outros. Perfeito. E alta performance para ti em vendas tem a ver com alta performance também no quesito pessoal? A gente não é duas pessoas distintas, né? A gente é uma pessoa só. Então, no profissional quanto no pessoal, a gente tem que tentar equilibrar. É difícil tu equilibrar a balança, né? Mas realmente tu tem que tentar ser mais disciplinado em casa, para tu poder ter tempo de estudo, ter tempo com a família, ter tempo com os filhos, né? Tempo de qualidade, mas para tu poder também ter alta performance na tua vida profissional. Sim. Cara, tá tudo bem se você tiver que, em algum momento da sua carreira, largar um pouco a família de mão, largar um pouco aí a sua vida social, faz parte do processo, né? O problema é que muito tempo daí você acaba tendo essa mau tempo de qualidade, né? Enfim, a família começa a ruir e muitas coisas ruins acontecem, né? Mas ter esse equilíbrio em certo momento é chave. A saúde é importante, né? Para você ter um padrão, né? Enfim, e poder ter qualidade de sono também é importante. Fazer uma academia vai te dar muito mais tempo de energia. Uma coisa que eu acredito que aconteça com as pessoas, em sua maioria, é a falta de combinados, né? Então, se tu, agora eu vou me dedicar um pouco mais para o trabalho, combina em casa. Diz, olha, agora eu vou me dedicar um pouco mais para minha carreira. Eu acho que a gente está no momento que eu estou precisando fazer essa dedicação extra, né? Agora eu já consegui ter um pouco mais de recurso, eu vou conseguir dar uma equilibrada na vida familiar.
Então, os combinados são importantes, tanto na casa quanto no trabalho, né? Você que vende, tá? Vende e está querendo conquistar aquele cliente, usa os seus melhores argumentos para ter aquela comissão. Saiba que você é o seu melhor vendedor para coisas ruins também, né? Então é aquele negócio. Às vezes você teve uma semana muito ruim, chega na quinta, sexta-feira e diz: eu mereço. Agora eu vou pedir aquela pizza. E você fez uma venda para você. Só que uma venda que vai te trazer um custo a longo prazo ruim. Né? Ela não te traz a curto prazo um benefício. Né? Ela vai te dar a curto prazo ela vai te dar um benefício. Né? Você vai saciar, aquela emoção de tristeza, tu vai conseguir repor alguma coisa assim, mas a longo prazo vai te trazer um dano. Agora, quando você foca no longo prazo, né? Então, eu não vou sair com amigos, eu vou realmente me alimentar melhor, etc. Você realmente no começo vai sofrer, mas a longo prazo vai trazer muitos resultados, né? Não tenha dúvida, né? Isso volta para aquele assunto que a gente tratou, que é a inteligência emocional, né? Faz todo sentido olha, é o que eu quero agora ou o que eu quero daqui a 1 ano ou 2 anos. Né? Então, a inteligência emocional, ela atua em todos os aspectos da nossa vida, tanto no profissional quanto no pessoal, que nem falou, se alimentar melhor, cuidar melhor da saúde. Perfeito. E para quem é o setor de venda de imóveis? E para quem não é? Como é que tu define assim, cara, deixa eu fazer uma avaliação aqui, tu tem que ter esses requisitos aqui no teu mindset para te vender imóveis. O que tu definiria assim? Eu acho que o primeiro aspecto é ter um viés empreendedor. Uau! Para mim, o corretor de imóveis, ele tem que ser um empreendedor, mesmo que trabalhe dentro de uma imobiliária. Porque, eu sou autônomo. Não, tu é autônomo até ali, tu trabalha dentro de um contexto de pessoas, de uma rede de colaboração. Então, o empreendedorismo no mercado imobiliário é fundamental para tu ter sucesso. É tirar um pouco do dinheiro do teu bolso para investir numa boa rede social, né? Para contratar a forma, para cuidar das redes. Então, tem que ser empreendedor. Começa por aí. E depois ter muita resiliência, porque vai levar não, vai levar bolo de cliente, vai marcar e não vai aparecer, né? Ou vai ter um contrato fechado e daqui a pouco o cliente vai desistir, tu vai ter que segurar a emoção e deixar passar 3, 4 dias e tentar reverter. Então, para mim, as duas principais características do corretor de sucesso ou de quem quer entrar no mercado é empreendedorismo e resiliência. Se tiver essas duas características, o resto a gente treina. Muito bom, muito bom. Eu falo para os meus vendedores aqui, tá? Para nós aqui, uma das principais características, e eu acho que a principal do nosso setor é comprometimento. Se tu não tiver comprometimento, não adianta ter conexões, não adianta investir em conteúdo, estudos, etc. Tem que se comprometer, é isso que tem na cabeça. Eu quero daqui a 2 anos ganhar R$1 milhão. Beleza, vou colocar no papelzinho que o Leandro falou. Quais os objetivos que eu tenho que traçar, quais as metas que eu tenho que alcançar para chegar aos 2 milhões. Aí você vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Né? A não ser que você tenha uma grande sorte. E a sorte acontece quando você está trabalhando. Mas você tem que entender que você tem objetivos e você precisa alcançar eles. E a vida pessoal, ela tá junto com a profissional. Precisa cuidar da saúde, precisa cuidar da mente, né? Eu brinco com o pessoal aqui, às vezes falando de relacionamento. Quando a gente tá apaixonado por aquela menina, apaixonado por você que é mulher, por aquele rapaz, etc., a gente tenta ser muito interessante para aquela pessoa, né? Cara, aquela pessoa, ela gosta de ler tal livro. Cara, se tu tá apaixonado e tu quer aquela pessoa, tu vai ler aquele livro para desenrolar com ela. Não é diferente de um relacionamento de uma venda com um grande empresário que quer comprar um imóvel de 10 milhões. Tu já viu lá que o cara, ele criou um livro. Ele lançou um livro tal. Cara, pega e lê. E se tu se interessar em determinado momento, fala para ele tu ler o livro. Entendeu? Ou, enfim, são N coisas, né? O cara gosta de vinho. Cara, estuda sobre vinho. Não vai te custar nada, né? Enfim, lê o livro, tu vai aprender e tu vai desenrolar até com outros clientes, mas tu vai estar junto ali, tu vai conseguir gerar essa proximidade, né? É importante entender o cliente, né? Entender o cliente justamente para entrar, isso faz parte também da empatia.
aprender sobre aquele perfil de cliente, sobre aquele cliente, para, olha, esse cliente com esse perfil, ele gosta desse tipo de coisa. Então é por aí que eu vou mostrar esse tipo de produto para ele, vou ter esse tipo de abordagem com ele. Então entender o cliente é fundamental para justamente eu poder estudar esse perfil e poder dar o melhor atendimento para aquele cliente específico. Não atender todo mundo da mesma maneira. Perfeito, né? Muito obrigado aí pela tua participação aqui no programa. A gente está chegando no final aqui, o Thomas estava falando tá ali. Mas a gente está se caminhando para o final, a gente vai trocar algumas informações. Para as pessoas que querem te achar na internet, enfim, eu queria que tu desse um recado naquela câmera ali. Boa. Então é ribas.gestão imobiliária, hoje é meu Instagram, tá? A gente está fazendo uma transição e o site já está no ar, é ribasoficial.com.br. Então eu estou mudando agora a marca, vou sair do gestão imobiliária para abrir um pouco mais o leque, né? Então vai ser mentoria e treinamentos. Então ribasoficial.com.br, o site, e ribas.gestãoimobiliária é o Instagram. Perfeito, Ribas. Volte sempre aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado mesmo pela tua participação. Vai gerar conteúdo bacana aqui. Eu que agradeço, tava show. Depois eu vou vir outro dia que eu vi que tem uns que tomam cerveja aqui. Ah, viu? Tem podcast que rola cerveja, chopp. Segunda-feira vai ter um podcast que vai ter bastante personalidades também. E também você vai vir outras vezes como meu parceiro aqui, host, enfim. É importante a gente ter essa proximidade, né? Então é isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, Thomas.